Manuel, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast. Neste início da segunda temporada é um prazer enorme estar aqui à conversa consigo e sobretudo poder aprender com aquilo que nos irá trazer, que é de muito valor, certamente. Obrigada, eu agradeço o seu convite porque vi o seu trabalho e achei tudo muito bom e eu acho, fico sempre fascinada pela curiosidade que as pessoas manifestam pelo, pelo trabalho, ou seja, por coisas que não sejam da sua área, acho isso muito fascinante, portanto agradeço muito este convite. Eu também agradeço os elogios e começava precisamente por lhe perguntar para si, enquanto atriz, o que é que significa esta expressão de alto desempenho? Como é que a Manuela vê isto? Hum, eu acho que a arte por si só é uma atividade extremamente subjetiva, não é? Porque tem muito a ver com a sensibilidade de cada pessoa, com a forma como as pessoas estão em determinadas alturas das suas vidas. O alto desempenho, para mim, essa ideia, que por acaso é uma ideia ou um estado que eu busco todos os dias, em todos os trabalhos que faço, e isso já não tem que ver com esse caráter subjetivo da arte, tem a ver com um caráter muito objetivo do trabalho de cada pessoa, qualquer que seja o seu trabalho, que é, que é manter níveis de desempenho elevados que têm que ver com a sua dedicação, a sua, digamos, a sua capacidade de resistir às adversidades, a forma como se empenha, como faz, digamos, o seu trabalho de casa, e a forma dedicada como está em relação aos seus companheiros. Isso para mim é o que significa um alto desempenho. Tocou aqui numa coisa curiosa que é a questão dos companheiros e da sensibilidade. Eh, Para atingir este alto desempenho, e falou dessa questão muito pessoal de ter o seu desempenho, ter a sua preocupação em desempenhar bem, mas como é que é este trabalho em grupo, que também é importante para construir projetos de teatro, de novela? Quais é que são os grandes desafios desse trabalho em grupo? O primeiro desafio é, na minha opinião, porque o teatro e tudo o que tem a ver com a representação, em televisão é a mesma coisa, em cinema, é um trabalho, digamos, uma arte profundamente coletiva, nós dependemos muito uns dos outros. Começa logo pelo facto de nós trabalharmos com emoções, com energias, não é? Portanto, nós estamos muito dependentes, ou seja, um trabalho que seja mais técnico, uma pessoa que trabalhe, sei lá, não sei, num escritório, numa linha de montagem, que também nós dependemos sempre todos uns dos outros na vida, ponto. Mas o nosso trabalho, que não é um trabalho de sinergias, digamos assim, e de emoções, nós dependemos muito uns dos outros. E eu acho que a atitude a ter é de uma grande atenção. A atenção ao outro é fundamental. Perceber o que é que o outro está a fazer, a forma como está a falar, a forma como está a respirar, o estado de espírito em que está. Ou seja, como diz um grande teórico e prático de teatro do século XX, acting is reacting, não é? Portanto, do que nós precisamos é de estarmos a reagir uns aos outros permanentemente. Eu acho que esse é o grande ponto de partida. E dentro dessa questão das emoções, eu, ao ver de fora, claro que não sou especialista, mas ao ver de fora, aquilo que me suscita grande curiosidade é como é que um ator, uma atriz consegue sair de si próprio para depois entrar numa outra pessoa, no fundo, não é? Dar vida a uma outra pessoa. Muitas vezes, se calhar, com estados de espírito diferentes para aquele momento, ou para a cena que se está a gravar, ou a ensaiar, diferentes daquele que o ator ou que a atriz está a sentir como pessoa. E como é que se faz este transfer entre
é uma das coisas que me deixa mais curioso. Como é que se faz este transfer entre a personagem e aquilo que se está a sentir na vida real, por assim dizer? Hum, eu acho que isso tem muito, começa por ter que ver com talento, não é? Nós termos ou não o talento para fazer, para desempenhar para estarmos nesse lugar. E o talento às vezes é um conceito de que as pessoas fogem em relação ao trabalho dos atores, neste caso, porque às vezes parece que qualquer pessoa pode representar, não é? Não é qualquer pessoa que pode tocar um instrumento porque é visível que não consegue, não é qualquer pessoa que pode, estou a falar de arte, que pode dançar porque é visível que não consegue, ou pintar. A representação, o trabalho do ator, precisamente porque se mistura tanto com a vida, não é? Porque o nosso instrumento de trabalho somos nós próprios, o nosso corpo, as nossas emoções. Às vezes parece que isso fica tudo misturado e que qualquer pessoa pode representar. Qualquer pessoa pode representar, é verdade, o resultado não é o mesmo. Mas, pronto, em relação a isso que me estava a perguntar concretamente, eu acho que parte primeiro do talento e depois parte da experiência, não é? De técnica e de experiência ao longo dos anos. Eu lembro-me, eu comecei a representar muito cedo, a fazer teatro com 10 anos, portanto todo esse período, digamos que não conta do ponto de vista profissional, embora conte porque A experiência acaba por ser, foi não é? experiência, foi sempre uma forma de vida. Depois comecei a trabalhar com 18 anos e durante muitos anos, muitos mesmo, eu tinha, essa era uma questão para mim muito importante, porque nós aprendemos na escola a trabalhar muito as técnicas de Stanislavski, a memória emocional, e isso é tremendo, porque a memória das emoções pode trair-nos a qualquer momento, porque nós não podemos estar constantemente a ir conscientemente buscar as nossas emoções pessoais, porque há alturas em que elas podem não funcionar, e isso que você acabou de dizer é como é que nós conseguimos fazer rir ou chorar se o nosso estado de espírito é exatamente o contrário. Então eu há uns anos, não há muitos, há, sei lá, 10 anos, mais ou menos, talvez nem isso, li outros livros do António Damasio, alguns que eu nem sequer entendi muitas coisas por serem às vezes um pouco técnicos, embora ele tenha uma forma de abordar as coisas fantástica que toda a gente consegue compreender grande parte daquilo que ele diz. Mas especificamente no livro Ao Encontro de Spinoza, em que ele fala concretamente do que são as emoções e do que são os sentimentos. E fala nomeadamente do trabalho dos atores. Então, as emoções e os sentimentos ocorrem em zonas diferentes do cérebro, mas têm as mesmas manifestações fisiológicas. E segundo ele, isto ocorre da seguinte forma: há uma ideia, um pensamento, que induz uma emoção e uma emoção induz um sentimento. No caso dos atores, nós somos induzidos a partir de uma ideia, que é um texto ou não, ou uma situação que nos é dada, uma situação imaginária, não é? Que, falando novamente do tal, eu há bocado não disse o nome dele, que é o Meisner, que é o tal teórico de teatro que diz acting is reacting, portanto a partir de uma ideia induz uma emoção. E os atores sabem, o cérebro dos atores sabe, que aquela emoção não é real. É real, mas ocorre em circunstâncias imaginárias. E isto é de facto uma coisa muito importante. Ou seja, nós nunca passamos para o sentimento, nós temos uma ideia e temos uma emoção e manifestámo-la através das nossas gargalhadas, das nossas lágrimas, da forma como dizemos o nosso texto, mas nunca passamos para o sentimento, porque nós sabemos, nós atores sabemos, que aquela emoção é imaginária, que não é da nossa vida, embora nós vamos buscar, obviamente, essas emoções, nós vamos buscá-las à nossa vida, ao nosso subconsciente. E então aqui, se calhar estou a ser demasiado técnica, e então Não. volto a Stanislavski, que foi entendido durante muito tempo só como a tal questão da memória emocional, não é? Embora, não sei se muita gente sabe isto, ele nos anos finais da sua vida diz que afinal isso não é o mais importante para o trabalho de um ator, o mais importante para um ator é a imaginação. Ou seja, e depois isto tudo fez sentido para mim.
nós estamos em circunstâncias imaginárias, ou seja, estamos a usar a nossa imaginação e ao mesmo tempo, e segundo Stanislavski, o ideal para ele era ir do texto para o subconsciente, ou seja, da ideia, e induz uma emoção que vai ao subconsciente, ou seja, nós não temos consciência desse percurso, digamos assim, e vem do subconsciente diretamente para a representação, sem passar por um estado consciente. E é por isso que nós, às vezes, no nosso trabalho, atores, somos surpreendidos por manifestações de emoções sobre as quais nem sequer tínhamos pensado. E isso já me aconteceu muitas vezes no meu trabalho, desde que eu percebi, desde que eu cheguei a esta ideia do António Damasio, não é? De que nós podemos ir de uma ideia para uma emoção e não passar para um sentimento, nunca passamos para lá, porque nós sabemos que aquilo não é verdade, e faz todo sentido, e já não precisamos pensar conscientemente na nossa vida, na nossa infância, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso cão, no nosso gato, naquela altura em que caímos na rua, nada disso interessa, na minha opinião, para a representação, e só desta forma mais livre, digamos assim, é que eu acho que se pode conseguir uma representação ou uma representação no sentido, pronto, do trabalho do ator, mais verdadeira e mais surpreendente. Isso era mesmo que eu lhe ia perguntar, porque ao não ser real, como é que se consegue trazer mais realidade a esse processo imaginado, por assim dizer? Porque nós, através da imaginação, você repara, nós temos de olhar, e isso é uma coisa que nós falamos muito no trabalho dos atores e nas aulas, quando recebemos aulas, quando damos aulas, que é observar as crianças. Nós, quando somos crianças, nós não nos interessa se aquilo é verdade ou não, para nós é verdade naquele momento, o jogo do faz de conta, não é? Aquilo é verdade. Nós sabemos que não é, mas naquele momento é verdade. E é esse o trabalho do ator, é nessa verdade do momento que o ator tem de focar o seu trabalho, para que as pessoas acreditem, para que o público acredite que aquilo é verdade. O público também sabe que aquilo não é verdade, sabe que aquilo é uma personagem, que é uma história que nós estamos a contar, mas nós vemos, e eu vejo atores a representar, e ainda hoje estava a ver uma série e comecei a chorar, e eu sei que aquilo é tudo mentira, porque eu própria sei aquilo por dentro, não é? Mas é tão, eu acho tão maravilhoso nós sentirmos-nos tocados pelo trabalho de um ator. Nós todos sabemos que aquilo não é verdade, embora seja. E é isso que é fantástico. É fantástico, de facto, e é mesmo uma das coisas que me deixa mais curioso. E aliás, uma das dimensões deste estado de flow que até deu origem ao nome aqui do podcast é precisamente o alto envolvimento, a questão de nos envolvermos de tal forma com a tarefa que parece que há uma fusão. Nós, a certa altura, parece que somos aquilo que estamos a fazer e que não há aqui grandes fronteiras. E eu até lhe ia perguntar como é que isto acontece quando uma personagem às vezes até pode ir um bocadinho contra aquilo que o ator ou a atriz é como pessoa, ou defender coisas diferentes. Como é que isto funciona? Esse processo de dissociação. A moralidade, não é? Exato. Não ter preconceitos morais em relação às personagens que interpretamos. Nós desempenhamos uma personagem e temos que a desempenhar, portanto não temos que ter nenhuma empatia, nem nenhum compromisso moral, ético, religioso, o que quer que seja, com aquela personagem. Se é uma personagem, se nós interpretamos uma personagem que é, sei lá, que é um assassino, que é um ladrão, por exemplo, estou-me a lembrar, Bruno Ganz, aquele ator maravilhoso que interpretou Hitler, como é óbvio, ele não defendia, penso eu, o Hitler, mas nós não podemos ter preconceitos morais em relação às pessoas. Nós podemos dizer, e às vezes isso é confundido, quando se vê um ator a dizer coisas que parecem absurdas, ou que são absurdas, ou que são terríveis, às vezes os atores são atacados por isso. Isso é uma estupidez, porque nós somos veículos. Nós somos veículos de ideias e de emoções. E nós temos de ter essa disponibilidade
para, para dizer todas as palavras. Nós não somos aquelas pessoas, nós estamos a contar uma história e as histórias têm de ser contadas. Se elas podem ser contadas na literatura, não é? Isso é uma questão levantada por Coetzee, o grande escritor sul-africano, Prémio Nobel da Literatura, num romance que se chama Elizabeth Costello, que ele levanta essa questão: até onde é que um escritor pode ir? Será que podemos ir aos sítios mais profundos da alma humana? Será que podemos ir às caves onde os homens foram massacrados? Será que podemos ir aos sítios onde foram torturados? É uma questão que é levantada, há autores que acham que sim, outros que acham que não. Eu pessoalmente acho que podemos ir a todo lado, acho que devemos ir a todo lado, que nos seja, aos quais nós consigamos ir como pessoas, obviamente, não é? E isso vale também para os atores. Acho que nós devemos conseguir ser veículos de todas as ideias, de situações obscuras, de situações violentas, de situações inumanas. Devemos fazê-lo porque se deve falar sobre as coisas todas. Isso Desculpa, não, ultimamente, a semana passada andei aí numa disposição, tive, perdão, a ver alguns documentários novamente sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo e tudo isso. Eu acho que nunca é demais falar sobre essas questões, sobre tudo, nunca é demais falar sobre tudo aquilo que um artista, que um autor queira falar. E nós somos esses veículos, nós atores. E isso traz-lhe flexibilidade, abertura a si, Manuela? Sendo que essa função lhe traz também esse benefício depois extra profissão, por assim dizer? Eu acho que nos cabe a nós também, pronto, como atores, também decidir se queremos ou não fazer aquela personagem, se queremos ou não falar sobre, eu estou a dizer de uma forma geral, em termos teóricos, digamos assim, acho que não deve haver limites. E acho que nós devemos ter essa capacidade, não quer dizer que a tenhamos sempre, ou que a tenhamos em todas as alturas das nossas vidas, não é? Mas, sobretudo, e essa questão que você levantou é muito pertinente, que é, nós não devemos ter uma atitude moralista em relação às personagens, e sobretudo não devemos ser confundidos pelo público, que são situações a que eu já assisti, não devemos ser confundidos com as personagens que interpretamos. Nós não somos aquelas pessoas, nós não concordamos com aquela ideia, nós só estamos a passar uma ideia, a contar uma história. Se a história pode ser contada num livro, porque é que não pode ser contada na representação de um ator? Sente que este lado pode condicionar alguns atores, por exemplo, a interpretarem esse tipo de papéis ou a terem mais constrangimentos, ou é uma coisa que também é possível trabalhar esse distanciamento? Eu acho que depende depois de cada ator, não é? Fazer as suas escolhas e dizer, olha, eu não me sinto confortável a interpretar esta personagem ou a dizer estas palavras. Eu acho que depende de cada ator. Eu nunca estive em nenhuma situação em que sentisse que aquilo que estava a dizer me estava a violentar. Claro que há personagens que me são mais fáceis, digamos assim, de interpretar, outras que são mais difíceis, com as quais não me identifico, mas nunca deixei de nenhum trabalho por essa razão. É algum exemplo em particular? Assim, sim, eu estou agora de repente lembrei-me uma personagem que fiz há 2 ou 3 anos na novela da SIC, Alma e Coração, que era uma personagem, uma mulher muito dura, muito seca, que era homofóbica, que tinha uma atitude terrível em relação ao filho que tinha, que era homossexual. Aquilo para mim, pessoalmente, claro, não tem nada a ver comigo, mas era preciso passar aquelas palavras. E houve alturas em que comentários na rua que eu ouvia coisas do género, sim, é muito difícil, eu percebo a sua atitude de não concordar, e eu dizia, não é a minha atitude, é daquela personagem, não é a minha atitude.
Porque as pessoas confundem, portanto dizem, a Manuela Couto é homofóbica, ou se tivesse um filho homossexual acharia mal. Não, 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 aquilo é aquela personagem, eu não sou esta pessoa. Compreendo, compreendo. Isso leva-me a outra questão, que é, a Manuela sente que tem um sentido mais apurado de si, por ter de diversificar tanto o seu espectro de interpretação, de ir a alguém que tem características X, depois Y, sente que tem de ter uma melhor percepção de si própria para depois conseguir também variar mais? Sim, sem dúvida, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa conhecer-se bem a si própria, não é? Ter essa capacidade e fazer esse exercício, que é um exercício que eu acho que deve ser diário, nós percebermos quem somos e como é que reagimos nas diversas situações. Para nós como atores e uma vez que atores e atrizes, uma vez que passamos por estados de alma tão diversos, por ideias tão diferentes que não são as nossas, acho que devemos ter essa, digamos, esse sentido bem apurado para não nos deixarmos levar e para não confundirmos e chegarmos àquele ponto que é, o que é que eu acredito e quem sou eu, e às vezes, e nós assistimos a isso muitas vezes, não só em relação a atores, mas os atores têm um lado mais visível, que há atores que às vezes ficam um pouco desequilibrados ou têm uma personalidade às vezes menos estável. Eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, mas sobretudo para nós que navegamos por tantos estados de alma que não são os nossos, para termos bem a noção de quem somos e em que é que acreditamos e qual é a nossa posição em relação a uma série de coisas. Acho que é fundamental fazer esse exercício diariamente. Eu faço. E como é que veio a trabalhar essa característica ao longo do tempo? E como é que sente que também tem aprimorado ao longo dos anos essa capacidade de se recentrar em si próprio? Eu faço, agora já não faço há um tempo, porque não tenho sentido essa necessidade, mas já fiz terapia várias vezes. Eu acho que a terapia é uma coisa fantástica, é uma coisa fundamental que todas as pessoas deviam fazer em determinadas alturas das suas vidas, sobretudo quando nos sentimos mais perdidos, e às vezes há esse preconceito das pessoas irem a um psicólogo ou a um psiquiatra fazer terapia. Eu acho que se nós encontrarmos a pessoa certa, e eu nos últimos anos encontrei, se encontrarmos a pessoa certa, e posso dizer aqui, porque ela até é conhecida, que é a doutora Gabriela Moita, que é uma profissional fantástica, e que me ajudou em determinadas alturas, que era o que eu sentia que era, eu não consigo fazer isto sozinha, ou seja, não consigo dar conta disto sozinha. E, e isso ajudou-me imenso e ajuda-nos muito a encontrarmos o nosso lugar, o nosso centro, digamos assim, por referência a tudo aquilo que está à nossa volta, não é? E também porque faço meditação, que eu acho que é também um instrumento valiosíssimo para para este reposicionamento diário, não é? Porque as coisas estão sempre a mudar e nós estamos sempre a ser sobrelevados com situações diferentes, inesperadas, e é encontrar esse sítio de tranquilidade e de força para lidarmos com tudo o que está à nossa volta. E nesse lidar com essas coisas todas que estão à nossa volta, eu sei que a Manuela muitas vezes tem de variar até entre trabalhos, por exemplo, fazer uma novela e ao mesmo tempo fazer uma peça de teatro. Qual é que é o grande desafio deste passar por vários sítios em simultâneo? Qual é que é a grande exigência e o maior desafio que encontra neste aspecto? Eu espero não voltar a fazer isso, Ok. fazer mais ao mesmo tempo. Isso aconteceu o ano passado, a última vez, e já foi muitíssimo difícil.
Neste momento, pronto, porque a idade, nós vamos sentindo, a idade pesa fisicamente, não é? O nosso corpo vai se ressentindo, e eu fiz isso durante muitos anos e fiz isso várias vezes, nem sempre com os melhores resultados. E o ano passado eu consegui, ou seja, cheguei ao fim dos 2 trabalhos e não me aconteceu nada de grave, mas não é uma coisa, não é uma cena fixe, como eu costumo dizer, não é uma cena fixe, porque nós não estamos a 100% em lado nenhum, nem a 90%, nem a 80%, nós estamos, e o que eu sentia, e sempre que fiz, que acumulei trabalhos, é uma luta diária para resistir fisicamente, para não desmaiar ou para não, sei lá, para não ficar muito mal disposta. Eu acho que isso não é bom. Sei lá, durante muitos anos conseguia fazer isso, quando tinha 20 anos, 30 anos, 40, 50, não é? Tenho 57, mas a partir de certa altura o objetivo é conseguirmos estar vivos, não é? Estar em pé e ter energia e não esquecermos o texto. Eu não acho isso bom e vou tentar por tudo não voltar a fazer isso nunca mais, ou seja, conseguir fazer uma coisa de cada vez. Se estiver a gravar uma novela, se estiver a fazer uma peça de teatro, se estiver a fazer um filme, o que quer que seja. Claro que não estou a falar em acumular coisas esporadicamente, uma coisa aqui e ali, mas ter 2 trabalhos de fundo ao mesmo tempo não é bom. Compreendo essa questão de estar a 100%, e é cada vez mais um desafio, diria, até pela envolvente em que estamos, conseguirmos estar verdadeiramente a 100% naquilo agora, que estamos a fazer. E acho que é um tema fundamental até para nós conseguirmos aprender a fazer isso, e se calhar para nós muito a questão da seleção, porque às vezes há vontade de fazer muitas coisas e termos a capacidade de selecionar, de perceber bem que neste momento será isto, a seguir poderá ser outra coisa, e nesse sentido eu queria lhe perguntar como é que é variar entre, não ao mesmo tempo, mas como é que é variar entre o teatro, a televisão, quais é que são assim as grandes diferenças e como é que se prepara também de formas diferentes para um projeto em televisão, um projeto em cinema, um projeto em teatro? A televisão é, digamos que é no bom sentido, torna-se mais, não queria até utilizar esta palavra porque não é uma boa conotação, eu ia dizer que é descartável, mas descartável no bom sentido, não é? Porque nós todos os dias fazemos cenas diferentes e todos os dias deitamos essas cenas para o lixo, não é? Ou seja, elas vão embora, nós decoramos e mandamos embora, decoramos, sei lá, 10, 20, 30, 40 páginas por dia, o que for necessário, e arrumámos-las. O teatro é um trabalho digamos que é um trabalho mais de longo curso. Nós estamos a preparar um espetáculo durante 2 meses, o texto vai para uma zona diferente da memória, também aprendi sobre isto, não é? Não é a mesma zona onde nós decoramos, porque a televisão é uma memória rápida, que nós sabemos que é decorar e mandar embora. Por isso é muito engraçado que eu consigo decorar, imagino, 20 páginas ou 30 de um dia para o outro para a televisão, tranquilamente, até porque eu de há uns anos para cá também aprendi que o mais importante em televisão é decorar as ideias e não o texto exatamente como lá está, se nós ficamos escravos de um texto e não conseguimos voar para mais lado nenhum. Portanto eu decoro as ideias e tenho sempre a sorte de trabalhar com pessoas que estão na mesma sintonia que eu e que não me exigem, como é óbvio, que eu diga exatamente o que lá está, porque isso é impossível. É impossível. Portanto, é decorar as ideias, saber muito bem o que é a cena, de onde é que vimos, para onde é que vamos, e isso é o mais importante. E depois acabar a cena e deitá-la fora. No teatro, nós demoramos, imagine, 1 mês a decorar 40 páginas. Aquilo que em televisão podemos decorar de um dia para o outro, mas temos que decorar exatamente como lá está, e vai para uma zona diferente da memória, em que vai ser preciso todos os dias, durante 10 dias, 15, 20 dias, 1 mês, o que for, ir buscar aquele texto todos os dias.
ele é para ficar ali durante bastante tempo. E esse, E diga, diga. não, eu ia lhe perguntar se essa flexibilidade vá, ou falta dela no bom sentido, como é que lida com ela? Porque de um lado, se calhar junta as ideias e consegue, pronto, depois alimentá-las de uma forma sua, Uhum. mantendo a ideia, e de um outro lado está mais guiada por um texto mais fixo. Prefere uma, prefere outra. Isto, a preferência é complicada, mas como é que lida com as duas de forma diferente? E qual é que é mais desafiante, por assim dizer? São as duas igualmente desafiantes, são as duas igualmente estimulantes e prazerosas, são diferentes. E eu gosto muito das duas formas, não consigo escolher uma. Hum, ao contrário do que às vezes possa pensar, ou a televisão tem assim, às vezes uma conotação mais negativa, que é, os atores fazem televisão para ganhar dinheiro. Não, não de todo. Ok, ganhamos melhor a fazer televisão, é um facto, não é? Mas eu faço televisão porque eu gosto imenso de fazer televisão e aprendo imenso a fazer televisão. Aprendo a rapidez das emoções, aprendo o ligar e desligar rapidamente, aprendo a estar mergulhada em emoções ao mesmo tempo que estou sintonizada com uma equipa de 40 pessoas, que estou atenta às câmaras, ao som, a ir à marca, a marca no sentido de procurar a luz, não tapar o meu colega, de perceber que o operador de câmara mexeu-se ligeiramente porque acha que o plano pode ser melhor assim. Então eu mesmo com ele também, eu aprendi imenso, imenso da minha profissão a fazer televisão e só tive boas experiências. Claro que houve coisas que eu gostei mais de fazer do que de outras, não é? Mas para mim fazer televisão é um prazer. Eu não faço televisão com aquela ideia de, epá, lá tenho de ir, pronto, vou porque ganho melhor e porque é trabalho. Não. Eu adoro fazer televisão, tal como adoro fazer teatro, aquela sensação de todos os dias, embora seja a mesma coisa, de todos os dias ser diferente, a emoção de ter o público ali, que é uma coisa única, que não se consegue em mais lado nenhum, mas também é muito engraçado nós percebermos que o nosso público é uma equipa, não é? A equipa que está connosco em televisão, e eles também riem, e eles também choram, e eles também às vezes batem palmas no fim de uma cena, e isso também é muito engraçado. Portanto, são coisas diferentes e eu gosto das duas de igual forma. É como, sei lá, passo o exagero, talvez, não é? Em relação aos filhos, nós temos mais do que um filho e eles são diferentes uns dos outros e nós gostamos deles, não da mesma forma, mas com a mesma intensidade. Certo, compreendo perfeitamente. Falou aqui de algumas questões que me deixaram curioso em relação à parte da televisão e depois à parte do teatro noutras coisas. Na parte da televisão, essa questão dessa interação e ter de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, dessas aprendizagens todas que foi colecionando ao longo da sua carreira, quais é que melhor consegue transferir depois para a sua vida fora do trabalho? Coisas que tenha sentido que teria de ter passado por ali para aprender, como essa questão do ligar e desligar, de lidar com emoções muito rápidas. Fala um bocadinho sobre isso. Eu acho que o mais importante que eu aprendi e que aprendo todos os dias no meu trabalho é relacionar-me com as outras pessoas. Eu respeito e a atenção pelo outro, pelas pessoas que estão ao meu lado. Porque como eu acho que esse é o cerne do meu trabalho, isso também me ensinou muito a ser mais tolerante, mais compreensiva e há outra questão que o meu trabalho me ensinou e que me ensina todos os dias, que é a curiosidade. Eu estou sempre a querer saber mais coisas. Eu tenho um vício que é ler e sobretudo comprar livros. Eu já pedi ali aos senhores da livraria onde eu costumo, uma das livrarias onde eu vou muito, que já lhes pedi aqui há uns tempos, que é, por favor não me vendam mais livros, porque não dá, já não posso, eles riem-se. E o meu trabalho levou-me a esta atenção às outras pessoas e uma grande curiosidade em relação ao mundo.
à leitura, a ouvir música, a ver documentários, porque é tudo isto é um alimento para o nosso trabalho, não é? Isto tudo vai ser necessário um dia para uma personagem ou outra. Eu quando começo um processo novo de trabalho, uma personagem nova, quer seja em teatro, quer seja em televisão, eu passo uns primeiros dias e muitas horas sem fazer nada. Só assim, sentada, como estou aqui, só a nada, a fazer nada, a olhar lá para fora, olhar para o céu, olhar para a rua, ou andar na rua, ou assim, só a pensar naquilo, e às vezes até penso vagamente, só a tentar fazer uma ligação, ou fazer ligações com o mundo exterior e o mundo interior. Isto na pele já na pele da personagem? Sim, Imaginar-se só. nem é bem na pele da personagem, é só a pensar naquelas, só a ter assim, a receber ecos Ok. daquelas ideias e às vezes já há sei lá, há uma música que para mim faz sentido, ou há uma palavra que eu ouço na rua, ou há uma cor ou um cheiro, e vou fazendo assim uma soma de tudo aquilo, e sem ter uma atitude, como é que é dizer, sem ter uma atitude muito proativa, não é? Eu não vou ver como é que aquelas, ou seja, imagino que eu faço uma empregada de escritório, não vou para um escritório ver como é que aquela pessoa trabalha, eu vou, o que me interessa são outras questões, Mas são. mas Se lhe puder perguntar, claro. o que, Quais é que mas, são as questões que mais lhe interessam? eu parto muito do texto, não é? Do texto, das palavras que aquela pessoa, que aquela personagem tem. E a partir dessas palavras tento perceber onde é que essas palavras fazem eco em mim e quem é aquela pessoa que diz aquelas palavras. Aquela coisa que se faz, que é a ficha da personagem, onde é que nasceu, isso não me interessa nada, onde é que a pessoa nasceu. A mim o que me interessa realmente é as palavras que aquela pessoa diz. Porque aquelas palavras são ideias e aquelas ideias levam a emoções e onde é que aquelas emoções se inscrevem dentro de mim e, mas digamos que não é um trabalho assim muito Exato. não é um Não, trabalho muito metódico, é uma coisa que vai, é um bocadinho o título do seu podcast, não é? Flow. It goes with the flow, não é? Vai um bocadinho, parece que é assim às vezes umas nuvens que vão entrando em mim, nuvens de sensações, de ideias ou de músicas ou de sons. É difícil pôr isto assim, em termos muito objetivos. não há problema. Fascinou-me foi a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade, esta relação quase complementar entre uma coisa e outra, em algo que de tão complexo por juntar tantas coisas depois se torna em algo mas com coisas tão simples, com palavras, com ideias, achei mesmo curioso a forma como o faz. E por outro lado, ia voltar um bocadinho atrás e ia lhe perguntar em relação ao teatro, como é que tudo isto se faz em conjugação com a plateia e como é que se lida com as emoções da plateia, como é que isso a afeta também, enquanto está a fazer a sua performance, digamos assim, enquanto está a atuar, como é que essa interação a influencia? Pois, se nós estivermos a fazer um espetáculo, digamos assim, sem a quarta parede, não é? Em que estamos diretamente com o público, nomeadamente isso acontece com a comédia, com um género que eu fiz muito há uns anos, com o Fernando Gomes e a Comuna, que era o Café Teatro. No fundo, nós aí dependemos
diretamente do público. E temos uma reação imediata do público e podemos ir aferindo, não é? Se eles riem, se não riem, isso é fundamental. E depois os outros espetáculos em que existe a quarta parede, portanto faz de conta que o público não está ali, mas está. E nós, claro que somos contagiados, somos tocados pela energia do público. Isso, e, e é muito importante. E é engraçado que nós, com a pandemia, o ano passado, quando voltámos a trabalhar, que foi em julho, foi todo um mundo novo, que era para já as salas com menos pessoas, e depois as pessoas com máscara. E foi difícil. Foi mesmo Estranho. foi estranho e foi difícil. Emocionalmente foi, porque nós, e eu fui habituada, embora já tenha representado em palcos grandes, onde não tenho tanta noção da plateia, não é? Mas eu trabalhei muitos anos na comuna, com salas pequenas, e o ano passado isto aconteceu no TEC, no espetáculo que eu fiz no TEC, em Cascais, que é uma sala pequena, relativamente pequena, em que nós vemos o público. E essa interação direta com o público era uma questão muito forte. E quando nós voltámos ao teatro e não conseguimos ver a cara das pessoas, foi muito estranho, era como se as pessoas não estivessem ali. Porque também, agora já está um pouco diferente, acho que o público também, nós todos nos habituámos a isto, não é? Eu também como público, também vou ao teatro e levo máscara e tudo isso, mas as pessoas nós ouvíamos o barulho do público antes de começar o espetáculo, entrar na sala, as pessoas a falar e a tossir, e havia um burburinho. Quando nós voltámos no ano passado não se ouvia nada, era como se não estivesse ninguém na sala. As pessoas, além de terem máscara, estavam caladas, era como se estivessem, sei lá, Mas como se estivessem ali, não é? triste também, não é? Ok. E como se o falar, já tossir, ninguém pode tossir, se alguém tosse, a gente olha logo para o lado, não é? Portanto, ninguém tossia, ninguém falava. As pessoas estavam todas separadas, todas com intervalos de cadeiras vazias entre elas, não é? Portanto, não há aquela coisa de estarmos a conversar antes de começar um espetáculo. Digamos que isso mudou, a nossa relação com o público mudou também com a pandemia. Mas sim, responder à sua pergunta diretamente, pronto, quando é um espetáculo em que há uma ligação direta com o público, essa interação é fundamental, mas mesmo que essa ligação não seja direta, a energia da plateia é muito importante, claro. De que forma é que ela afeta? Ou se tem assim algum episódio que se lembre de ter afetado assim diretamente? Sobretudo nas comédias, quando o público não se ri. Porque às vezes a Ok. culpa não, ou seja, a responsabilidade não é nossa, não quer dizer que nós estejamos a fazer pior naquele dia. É um público que acha menos graça. E nós até dizíamos uma graça entre nós, que era sairmos de cena, numa comédia, imaginem, que as pessoas não riam, dizíamos, são chineses. Ou seja, não percebem as Não nossas. perceberam. E isso, claro que nos influencia. E eu acho que o objetivo é não nos deixarmos influenciar por isso. Ou seja, não ir fazer pior, ou não ficarmos desconcentrados, ou não ficarmos tristes. É tentarmos manter, mas é difícil porque isto é tudo uma interação de energias e é inevitável que nós nos sintamos atingidos, como é óbvio, não é? Compreendo perfeitamente. Eu até me estava a lembrar disto, porque isso muitas vezes acontece-nos, ou quando nós falamos para o nosso grupo de trabalho, ou para, no caso das empresas, se calhar falar, e essa interação, e às vezes nós estarmos a reconhecer em quem nos ouve que as emoções não estão muito de acordo com aquilo que nós esperamos, também é um desafio para nós, no sentido de mantermos a nossa linha de pensamento. Como é que trabalhou essa concentração para se manter quase imune a esses efeitos? Sendo que não é imune, mas pronto, para conseguir manter essa sua linha de pensamento, a sua linha de atuação, Isso apesar depende muito dessa. em nós estamos, não é? Se forem pessoas que estejam na nossa
sintonia, com quem nós estamos muito sintonizados, colegas com quem nós tenhamos muita, digamos, complicidade, isso torna-se mais fácil, não é? Eu acho que é nós tentarmos aguentar ao máximo a nossa energia e acreditarmos, são aqueles espetáculos em que nós temos que acreditar ainda mais que aquilo que estamos a fazer está bom, está bem feito, porque às vezes de facto é difícil. Felizmente isso não me aconteceu assim, não tenho nenhuma, sei lá, as memórias que eu tenho mais marcantes disso é que quando de facto fazíamos comédias em que essa interação é mais visível, não é? E então as matinés de domingo eram sempre mais difíceis porque era um público iam mais velhotes, pronto, que não se manifestavam tanto, faziam mais barulho com os repousados, mas não tenho assim nenhum episódio que tivesse sido traumático a esse ponto. E é isso que nós não temos em televisão, apesar de nós termos ali uma equipa que também está ali com a sua energia, que nós também sentimos quando as cenas são melhores, ou correm melhor ou pior, também sentimos essa energia por parte da equipa que está ali connosco, não é? Embora não seja a mesma coisa com o público, como é óbvio, não é? Compreendo e é fascinante. Nós infelizmente estamos a aproximar do fim. Muito mais haveria para nós falarmos. Eu para fechar ia-lhe colocar uma questão, ia-lhe pedir para me dizer 3 palavras ou expressões curtinhas, com 2, 3 palavras, sobre o que é que significa para si o sucesso, 3 palavras que para si se associam ao sucesso e o porquê. 3 palavras, trabalho, no fundo ter trabalho, não é? E ter uma boa relação com os pares. Ok, falta uma. Eu acho que é prazer. Ok. E porquê? Paz. Porque é que isso é fundamental? Porque essa é a forma que nós temos ou seja, se nós tivermos prazer naquilo que fazemos, se tivermos trabalho, primeiro, mas prazer naquilo que fazemos e uma boa relação com os nossos pares e um reconhecimento do público, que é fundamental, não é? Isso é o sucesso. E sem isto não se consegue trabalhar bem. Eu não consigo. Digamos que estas coisas para mim são as fundamentais. Ok, e acho que são muito relevantes. Eu quero lhe agradecer mais uma vez toda a disponibilidade e a abertura com que se disponibilizou a estar aqui. Houve muitas aprendizagens que resultaram daqui, fico muito feliz por ter tido esta honra de falar consigo. Eu é que E, agradeço o e, convite. e resta-me desejar-lhe, olha, todo o sucesso, assente nestas 3 coisas, sobretudo, e toda a sorte. Obrigada também para si. Obrigada. Obrigadíssimo.